Bom, bom dia a todos. Queria primeiro parabenizar a presidência da academia pela brilhante ideia de discutir um assunto tão relevante como parada cardíaca. Eu vou tentar dividir essa apresentação dentro do horário que me cabe em conceitos, epidemiologia, etiologia, fisiopatologia e prevenção. Posso falar? Ele não aponta na tela. Esse Não aponta na não tela. aponta na tela. Esse é televisão. Passagem. O que é que eu faço por aqui? Pode tentar apontar com. Deixa o mouse e tenta apontar com o mouse. Eu acho que o PowerPoint que travou mesmo. Deixa eu ver. Já foi. Ok. Aquele outro tem que. Bom, eu vou iniciar um evento que ocorre em São Paulo Fashion Week em 2019. Não está entrando. É um jovem de 25 anos, idades, modelo, sem nenhum fator de risco cardiovascular conhecido, ao desfilar, ocorre exatamente isso que eu gostaria de mostrar, a gente não está conseguindo mostrar aqui. Ok. É um vídeo? É um vídeo de segundos, em que ele tem morte súbita. O fato é que quando a morte súbita é televisionada, como ocorreu no jogador esquerdo no Morumbi, a repercussão na mídia é muito mais exacerbada. Olha só. Olha só. Esse rapaz de 25 anos, sem hipertensão, sem sobrepeso, faz exercício, não usava droga. Um mês depois veio a informação de que a morte, pelo período em jornal tradicional, se deu por doença cardíaca, sem maiores detalhes. Quando então uma morte súbita ocorre dentro dessa faixa etária, como ocorreu mês passado no Morumbi com o jogador esquerdo, a repercussão na mídia é muito mais exacerbada. Mas essa não é o grande universo de morte súbita dentro dessa faixa etária. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Se a gente utiliza o PubMed, na busca dentro do Medliner para parada cardíaca, a gente vai encontrar 29.721 estudos. Quando a gente escreve mais em relação ao Brasil, a gente encontra 381. Quando agora a gente faz a seguinte pergunta, que foi que me deram como responsabilidade: qual é a epidemiologia da parada cardíaca no Brasil, utilizando uma plataforma que usa a inteligência artificial? Ela responde para mim assim: a epidemiologia da parada cardíaca no Brasil apresenta características específicas em diferentes contextos, como perioperatório, pediátrico e fora do hospital, e apresenta apenas 4 estudos. Então, chega à conclusão que os publicados no Brasil estão limitados a grupos seletivos e localidades específicas. A primeira menção bíblica de reanimação refere-se ao momento da criação de Adão, quando Deus sopra na boca do Adão, dando-lhe vida. A primeira relato de manobra cardiopulmonar está no livro bíblico dos Reis, e nele está descrito que o profeta Eliseu, um discípulo de Elias, já aperta aqui com foi, discípulo de Elias, animou um jovem filho de uma viúva sunamita. E aí está essa tela no Leighton House Museum, em que tenta descrever essa cena, do profeta Eliseu reanimando esse rapaz. Em termos de conceito, a parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória é definida como a cessação da atividade mecânica do coração, detectada pela ausência de sinais de circulação, clinicamente apresentada por irresponsividade, ausência de pulso e respiração, ou gasping. Se a gente for ver o conceito de morte súbita, é definido pela OMS como a morte inesperada dentro de 1 hora do início dos sintomas, ou, em caso de morte não testemunhada, quando a vítima foi vista em boas condições de saúde nas 24 horas prévias a esse evento. Morte súbita cardíaca acrescenta-se a esse conceito de cima de causa cardíaca. Chegamos à epidemiologia. 72% das mortes no Brasil resultam de doenças crônicas não transmissíveis, sendo que 30% devido a doença cardiovascular e 16% decorrente de neoplasia. Entre as doenças cardiovasculares, a doença arterial coronariana é a principal causa do nosso país, não só em relação a esses dados do SUS em 1990 ou 2019, como continua sendo, na verdade, não só no Brasil, como no mundo. Estima-se que 50% a 60% dos casos de óbito de doença cardiovascular ocorram de uma forma súbita. Em 2009, houve um levantamento da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, em parceria com o Ministério da Saúde, que apontou a ocorrência de mais de 320 mil mortes
súbitas por ano em decorrência de arritmias cardíacas. A parada cardiorrespiratória é um grande problema de saúde pública, não só no Brasil, como no mundo. E dados da literatura nacional são bastante escassos. Uma estimativa acurada ainda não é possível por várias razões. E uma delas é por diferentes definições de morte súbita cardíaca. E é fácil a gente compreender isso. Se eu quisesse ter, na verdade, a prevalência ou a incidência de parada cardíaca no Brasil ou em qualquer parte do mundo, eu teria que ver de morte súbita, de morte não súbita e parada cardíaca abortada. É nesse somatório que eu teria. Então, não é um trabalho tão simples. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar uma plataforma cardiômetro, SBC, que registra em tempo real o número de mortes por doença cardiovascular. Em 2023, por exemplo, foram mais de 280 mil mortes por doença cardiovascular. Eu tive a curiosidade de entrar ontem no cardiômetro e por volta de 10 horas e 10 minutos nós tínhamos 1.020 óbitos por doença cardiovascular. Lê-se aí, infarto e AVC. Aqui no cardiômetro é por ano, por mês e o dia. A etiologia da morte súbita é grande, né? Então, é dividido em dois grandes blocos, estrutural, cardiopatia estrutural subjacente ou sem cardiopatia evidente. Das cardiopatias, a principal causa é a aterosclerótica, seja aguda ou crônica, mas você pode ter ponte miocárdio, espasmo coronariano, secção coronariana, a cardiomiopatia dilatada, hipertrófica, a displasia etimogênica do ventrículo direito, valvulopatias congênitas, tumores do coração, Wolff-Parkinson-White, e sem cardiopatia evidente, secção aguda de aorta, tromboembolismo, as canalopatias, QT longo, QT curto, taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica, brugada, uso de drogas, alterações eletrolíticas, enfim. Aí eu tentei, de uma forma mais didática, distribuir isso em termos de faixa etária. Então, quando tem uma morte súbita em adulto e idoso, vamos pensar basicamente em DAC, ou AVC. Morte súbita em jovem atleta, miocardiopatia hipertrófica ou displasia etimogênica do ventrículo direito. Aí entra também as canalopatias. Parada cardíaca em recém-nascidos e crianças, doenças respiratórias, lembrando a síndrome de morte súbita lactentes. Por definição, a literatura afasta o conceito de morte súbita as causas violentas de óbito, como homicídios, traumas e acidentes. O comórbido córneas, que é causado por um trauma, golpe forte no tórax, comum, por exemplo, no esporte de futebol americano, se leva à arritmia e à morte, não entra como morte súbita porque é um trauma. As principais causas de parada cardíaca de 5H e 5T, não vou falar, que vai ser certamente comentado nas sessões subsequentes. Possíveis etiologias de parada cardíaca na gestante, a American Heart Association em 2020 publicou um mnemônico que vai de A a H e lembrar sempre complicações anestésicas, hemorragia, distúrbios cardiovasculares, medicamentos, alterações trombogênicas, febre decorrente de infecções, causas gerais não obstétricas, 5H e 5T já mencionados anteriormente, hipertensão, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Esse estudo foi interessante, eu recebi agora em maio desse ano, da Sociedade Europeia de Cardiologia, em que o título é o seguinte: a gente deve fazer uma necrópsia em todo jovem que tem morte súbita, se a gente quer aumentar a sobrevida dos familiares que ficaram. Então ele lança 3 pilares pós-morte de investigação do ficaram: o toxológico, a necrópsia e a planilha genética. Fisiopatologia da parada cardíaca de uma forma simplista. Para de bater o coração, ou está batendo de uma forma insuficiente, tem diminuição do fluxo sanguíneo, há uma perda da integridade da membrana celular, sai potássio, entra sódio, leva como camada de flotação muitas moléculas de água, edema celular generalizado. O próprio perda de integridade da membrana celular leva a um influxo de cálcio que danifica mitocôndrias, diminui a produção de ATP, aumenta a produção de óxido nítrico, formação de radicais livres lesivos, ativam protease, danificando ainda mais as células. E esse edema celular é particularmente danoso no cérebro, porque tem um espaço limítrofe, dificuldade para se expandir e simplesmente leva à hipertensão intracraniana. Bom, exemplificando, eu mostrei que DAC é a principal causa. O indivíduo tem um infarto agudo do miocárdio fatal. Ele pode morrer por um mecanismo de choque cardiogênico, se tem um infarto agudo do miocárdio extenso, danificando muito o dano miocárdico, ou de morte elétrica. Dentro das mortes elétricas, eu tenho mecanismo malignos da morte súbita, os ritmos chocados, que vai ser certamente dito também nas apresentações subsequentes, fibrilação ventricular, TV sem pulso. Dentro de ritmos não chocados, atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Bom, a SBC, agora no mês de abril desse ano, ela publicou a primeira diretriz brasileira de cardiopatia hipertrófica para diagnóstico e tratamento, e desse documento também há um algoritmo que tenta prevenir o risco de morte súbita e identificar os pacientes que vão necessitar de um implante do CDI.
não vai dar tempo mas a gente pode discutir depois na fase de discussão, se quiser, em relação a essa diretriz, mas do lado eu tenho as classes de recomendações, se realmente o time vai recomendar o implante CDI ou não, na decorrência de faixa etária e desses fatores que estão aqui à esquerda. Prevenção. Segundo a OMS, 7 milhões de mortes poderiam ser evitadas até 2030 se os países de baixa e média renda, como o Brasil, investissem um adicional de $1 por pessoa por ano na prevenção e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão sistêmica e diabetes mellitus. Dia 12 de novembro é o dia em que a SOBRAC promove, desde 2007, o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Ela chama essa campanha de Coração na Batida Certa. Setembro Vermelho, que foi criado em 2014 por uma ONG, em alusão ao Dia Mundial do Coração, que é o dia 29 de setembro, que foi criado em 2000 pela Federação Mundial do Coração, com o apoio da ONU. Depois, por uma questão de patente, a SBC transforma esse termo Setembro Vermelho para Setembro do Coração. Mas, na verdade, é a mesma coisa. É uma forma de chamar a atenção da gravidade das doenças cardiovasculares e conscientizar o público leigo da necessidade de reverter esse quadro. A Sociedade me pediu, e se tiverem curiosidade, tem lá uma gravação nossa em relação ao Setembro Vermelho. Também não trouxe por questão de tempo. Dezembro do ano passado, há uma publicação que torna o mês de setembro o mês de conscientização sobre doenças cardiovasculares. Esse slide eu achei interessante, 3 dias atrás, lá em Brasília, no congresso da SBC, em que na linha do tempo, se eu quero diminuir a carga de morte súbita, eu tenho que, na verdade, fazer prevenção, fator de risco, diminuir a chegada das doenças cardiovasculares. Bom, se eu chego numa situação aguda, um infarto do miocárdio, e o sujeito tem uma parada cardíaca, eu tenho que ensinar fora do hospital ou leigo como detectar essa parada e como que ele deve agir. E com isso eu estou dentro do hospital, treinar de uma forma rotineira meus funcionários para agir no tempo necessário. Com isso eu diminuir a carga de morte súbita. Penúltimo slide. Se a gente for relembrar o que diz o capítulo 1 do artigo 1º do nosso Estatuto Social da nossa Academia, diz o seguinte, que ela tem por objetivo colaborar com as autoridades constituídas no município do Rio de Janeiro em tudo que possa interessar a saúde. Nesse contexto, lembrar uma lei do nosso legislativo carioca que torna obrigatória a disponibilização de desfibrilador cardíaco em academias, clubes, shops, etc. Eu pergunto aos senhores se no clubes e na academias que os senhores frequentam se tem ideia. Que eu frequento não tem. Uma lei estadual, governo Pezão, 2014, dispensa da obrigatoriedade de atestado médico aos praticantes de atividade física e responderem negativamente ao questionário. Quando eu ia para o meu clube, eu tinha um departamento médico, eu era aprovado ou não fazer atividade física. Posteriormente fechou-se o departamento médico, dispensou-se esses médicos, e se eu levasse um atestado médico de fora, eu podia praticar atividade física ou não. Agora, se eu responder um questionário e negar, se eu mentir, eu posso fazer atividade física e a responsabilidade é jogada, em vez da instituição, para cima do médico. Então, não sei até que ponto a gente poderia realmente provocar, seja o Legislativo Carioca, seja o CREMERGE, seja a Secretaria de Saúde Municipal em relação a esses assuntos. Fiscalização disso. E o último slide, queria mostrar uma tela de Doctor, que foi pintada por Fields em 1891, e que se encontra também uma galeria em Londres, em que a rainha Vitória pede a ele para pintar um quadro e que ficasse à vontade, para ele pintasse naquilo que ele achasse mais conveniente. E ele reporta um drama familiar em 1877, Natal de 1877, que é a morte do seu filho, por difteria. Mas ele ficou tão impressionado, aqui está o próprio Fields, aqui está a esposa dele, aqui está o Philip, duas cadeiras como se fosse um leito, e o médico, Dr. Murray. Ele ficou tão impressionado com o profissionalismo desse médico, que ele resolve retratar esse drama familiar. Em 1892, um ano depois dessa tela pintada, um professor de medicina escreve para o JBM dizendo que se a gente construísse uma biblioteca com livros destinados a homenagear a classe médica, essa biblioteca não faria o que essa tela fez e fará em relação ao prestígio da classe médica. Eu terminaria dizendo que, tão importante como assistência individual à beira do leito, aqui numa morte assistida, as nossas ações preventivas em termos de coletividade. Muito obrigado. A contratividade e propagação do estímulo, porque o coração é um órgão autônomo. Quando nós fazemos um transplante cardíaco, não tem conexão nervosa nenhuma.
só se tiver de medicamento. Então, lá em cima nós vemos o nó sinusal, que é fora, em cima da cava, fora do coração, e que ele manda ramos para o átrio direito e esquerdo. Depois vem o nó do átrio ventricular, que passa o impulso elétrico que vem lá do átrio para os ventrículos, fazendo ali o retardo. Enquanto, para esperar o enchimento ventricular. E aí, depois vem a fecha de Lis as células de Purkinje que se propagam em todo o coração. E essa beleza aqui, eu vi o seguinte, que essa condução das atividades do coração e das células, dos hormônios, é feita através dos canais de sódio e potássio, e às vezes o cálcio entra nessa atividade. Foi descrito em 1957 por esse Jean-Christian Skoll, da Universidade da Aarhus, na Dinamarca. Ele descobriu em 1957, só 40 anos depois, ele foi ganhar o Prêmio Nobel de Química. Para verificar a magnitude da morte súbita nos Estados Unidos, que a gente sabe que tudo que acontece lá, nós sabemos. Aqui, o Mauro já explicou bem, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Então, se você pegar aqui do lado esquerdo, acidente vascular cerebral, câncer de pulmão, CA de mama e AIDS, é menor do que a mortalidade por morte súbita nos Estados Unidos. Que nós sabemos, a maioria das vezes, está relacionada com a coronariopatia e outras causas. Como eu tenho que falar sobre o diagnóstico, chegando aqui, o paciente não respira, não há movimentos, não atende a solicitação verbal e, se tocado, não responde. Acho que eu estou aqui na sua frente. Não estou vendo bem, professor. Ausência de pulsos femorais, carotídeos, axilares, ausência de batimentos cardíacos, palidez e cianose periférica. Pode haver movimento respiratório, que é a obstrução das vias aéreas, aí não é a parada cardíaca, é um problema relacionado com a respiração devido a um processo obstrutivo. E eu tive um caso desse quando trabalhava no hospital Marechal Hermes. O paciente chegou durante o carnaval, carregado por 4 pessoas, e aí inconsciente, cianótico, sem movimento. Eu perguntei, o que aconteceu? Ele estava jantando para voltar para dançar e caiu, está aqui. E aí qualquer pessoa pensaria em fazer uma massagem cardíaca. Não, como eu sou cirurgião, não acostumado àquilo, levei para a primeira sala que teve, fiz uma traqueostomia. Quando eu quis colocar a cana, não consegui, botei o dedo e senti que tinha uma compressão do esôfago. Então empurrei e ele, logo depois, ele eliminou pela boca um pedaço de carne, mais ou menos de 30 gramas que ele tinha deglutido, e fez o processo de parada cardíaca. O fluxograma universal é isso aí. O paciente cai, está inconsciente, possível parada cardíaca, não responde, e aí você já, se estiver em qualquer lugar sozinho, pede ajuda, peça desfibrilador, verifica a respiração, abrir as vias aéreas, sentir, ver e ouvir. Se não responde, já começa com o tratamento. Já fez o diagnóstico de parada cardíaca, em 2 ventilações lentas, pulso, se ausente, e compressões torácicas, e já pede o monitor e o desfibrilador. Então, a corrente de salvação da parada cardíaca, como se está fazendo hoje em dia em Seattle, o paciente que cai na rua, ele é feito, não é pelo socorro. O socorro, quando chega, o paciente já morreu da cabeça, porque nós sabemos que o cérebro perde a capacidade depois de 5 minutos de parada cardíaca.
E aí, sem pulso, continua a recuperação e verifique o ritmo. Na criança, não podemos palpar femoral, palpamos a artéria axilar. O diagnóstico da parada cardiorrespiratória é ver, ouvir, falar e verificar para confirmar a parada cardiorrespiratória. A maneira de massagem cardíaca, eu estou valorizando a massagem cardíaca porque só salva a vida de um paciente que cai na rua iniciando a massagem cardíaca e que não pode passar de 5 minutos. E aí, como é que nós escolhemos a posição? Vamos lá no ângulo tórax, 2 dedinhos direitos, coloca a mão esquerda e aí vamos funcionar como se fosse um pistão para quem está fazendo a massagem cardíaca não ficar cansado. Fica de joelhos, mãos retas e aí vai fazer a massagem cardíaca correta. Na criança, a massagem cardíaca com os 2 dedos ou polegar, aí é a massagem cardíaca correta, 6 incursões por minuto. Às vezes nós vimos que e é muito importante durante a massagem, pedir a um auxiliar perguntar, tem pulso femoral agora? Porque se não tiver pulso femoral, significa que a massagem não está correta, então tem que trocar e botar uma outra pessoa. Sim. A parada cardíaca ocorre geralmente na taquicardia ventricular e na fibrilação ventricular. Você veja que o que está em cima é a taquicardia ventricular, que ela não é tão grave, mas a fibrilação ventricular é aquela que é mais grave. Geralmente é devido de outras causas relacionadas com a patologia grave, inclusive as arritmias malignas. QT-long é uma canalopatia hereditária ou adquirida que você vê, uma vez diagnosticado, aqui está em fibrilação ventricular, então nós somos obrigados a colocar no paciente, não é na parada cardíaca, mas se ele tem QT-long, você tem que colocar um desfibrilador implantável dentro do tórax dele. Atividade elétrica sem pulso, até então nós sabemos, paciente que para em atividade elétrica sem pulso, de modo geral, não tem sobrevida, a não ser se você tratar a causa da parada cardíaca. E na rua já não vai ser tão fácil. A parada cardíaca e a atividade elétrica sem pulso ocorre no infarto agudo do miocárdio, que é mais frequente, na embolia pulmonar maciça, choque hipovolêmico, tamponamento cardíaco, acidose metabólica, pneumotórix hipertensivo, hiper ou hipocalemia e intoxicação por drogas e hipóxia. Então, para isso aí, mais para o ambiente hospitalar, a Angel vai falar. Esse aqui está lá no Giano Brano Alto, 352 paradas cardíacas na rua, 5 minutes to go, ok? 5 minutes. E aí você vê fibrilação ventricular, que é a mais grave, 220, 40% de recuperado e 23% alta. Taquicardia ventricular 24, 21 recuperado, 16 alta. A bradicardia, essa história de atividade elétrica sem pulso, você verifica que até então recupera, mas não tem sobrevida. E na minha história eu tenho um caso de parada cardíaca em atividade elétrica sem pulso. Foi um trauma de uma criança de 10 anos, com traumatismo crânio, tóraco, abdominal, que eu fiz o procedimento correto e a seguir pedi raio-x do tórax, mandei internar no CTI, que eu ia fazer a drenagem. Quando chego no CTI, ele fez parada cardíaca. O que é que eu fiz? Não podia fazer massagem cardíaca, então eu fiz a abertura do tórax, massagem cardíaca, e verifiquei que o coração estava batendo, mas com bradicardia e muito sangue na cavidade torácica. Então eu verifiquei que era lesão lesão do pulmão esquerdo, fiz uma lobectomia inferior esquerda
E aí ele se recuperou. Logo depois, eu levei o paciente para a sala e realizei uma cirurgia que era uma lobectomia inferior esquerda, pegando língula. E aí, depois de tudo isso, ele fazendo a reposição volêmica, intubado, ele fez nova hipotensão. Imaginei, está sangrando em mais algum lugar. Peguei uma seringa rosa, fiz uma punção através do diafragma e aí puxei, era sangue. Então, prolonguei a incisão e fiz uma esplenectomia. E essa criança teve alta do hospital 24 dias depois. Estava também com fratura do fêmur. Aqui é uma experiênciazinha que eu tenho na minha prática diária, que eu não vou comentar, mas o mais importante é esse aqui, o 10, que ele fez parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso e conseguimos salvar. O mecanismo do coração, você vê, há pessoas que têm uma arritmia maligna relacionada com feixe anômalo de Kent. Esse feixe de Kent pode ser à direita, pode ser à esquerda. Isso aconteceu num sobrinho meu. Fizemos o diagnóstico, e o Washington, levamos para a sala, para o Hospital Silvestre, e fizemos a ablação por radiofrequência. Esse garoto está morando hoje na Finlândia sem nenhuma doença. Então, fizemos a profilaxia de uma parada cardíaca que ele queria ter. O tratamento da parada cardíaca na cidade de Seattle e em 40 cidades americanas, o tratamento não é esse que nós fazemos aqui no Brasil, como se fizeram com o esquerdo. O tratamento é fazer o diagnóstico e começar a parada cardíaca por aquele que está presente, pelo bystander. Tem que fazer, porque se não fizer isso, não adianta, porque você recupera, mas não recupera o cérebro. E aí nós vemos que 62% em Seattle, aquela cidadezinha maravilhosa, de sobrevida, paciente que tem parada cardíaca na rua. 67% do início do tratamento é feito pelo quem está passando, está vendo o paciente com parada cardíaca. Né? E aí 96%, que foi a grande evolução de Seattle, foi criar no celular um aplicativo que quem vê, telefona, já está pedindo um desfibrilador que tem ali perto naquela vizinhança, que vai chegar, e vem a pessoa que está ali. Se não tiver um bystander, vem alguém de Seattle que sabe fazer, é o que está mais perto, vem e salva os pacientes. De modo que é muito importante essa história de parada cardíaca em Seattle, que começou em 2011, 2021 e hoje em dia está aí. E aí, essa aqui é a conduta. Aqui em Seattle, ó, celular na mão, para diagnóstico, massagem cardíaca, choque, e aí a ambulância serve para levar o paciente já recuperado. Essa que é a nossa história. Muito obrigado. Nós atendemos a parada cardíaca, precisamos reconhecer alguns ritmos baixos, fibrilação ventricular, esse ritmo desordenado, uma frequência muito rápida, não gera pulso, isso é parada cardíaca. A taquicardia ventricular aqui em cima, polimórfico, né? Positivo, positivo, negativo, negativo, com QT longo, tipo torsade equante. E aqui o ritmo reto, a sistolia. São os 3 ritmos básicos nesse atendimento. Então, o sucesso depende de rápido reconhecimento, como já foi bem falado. Fornecer imediata ressuscitação cardiopulmonar, desfibrilação de ritmos chocados, né? Não sabe. Tratamento da causa subjacente. A principal causa é infarto com fibrilação ventricular primária. O paciente morre de infarto, na esmagadora maioria das vezes, fora do hospital. E qual é o mecanismo de morte? Fibrilação ventricular primária. A isquemia aguda, o processo isquêmico necrótico, leva a uma desorganização elétrica do miocárdio com fibrilação ventricular. Essa é a causa principal. E os cuidados específicos após o retorno à circulação espontânea. Esse é um esquema mostrando a posição dos profissionais de saúde. Um tem que cuidar da via aérea, outro compressor,
e o outro monitor com desfibrilador. É o triângulo de salvamento. Haverá sempre, de preferência, um líder do time, um profissional que vai executar as medicações intravenosas e pode ter um que vai anotar o tempo. Então, isso é fundamental. Esse triângulo aqui vai ter uma rotatividade, visualmente vai ter uma rotatividade do compressor com quem está no monitor, em torno de 2 minutos, ou antes, se houver fadiga. Não pode haver fadiga, senão cai a qualidade. Aqui já foi falado, chamar pelo paciente, não responsivo, verificar a ventilação e pulso simultaneamente. Antigamente falava, olha, você está respirando e vê o pulso, não, perde tempo. Já começa a palpar o pulso carotídeo e vê se está respirando. Simultaneamente. Sem pulso, primeira coisa, fora do ambiente, que é o desfibrilador monitor. E começa a RCP. Essa é a rotina. O profissional sozinho, iniciar compressões ao invés de ventilação. Compressão, já foi falado muito bem aqui. 2 profissionais, compressões e ventilações. Não se usa boca a boca. Não. Em lugar nenhum, aliás. Aqui, a compressão tem uma técnica, conforme foi demonstrado. E tem que ter uma profundidade de 5 centímetros. Ela não funciona. E a frequência, o professor João falou, 100 a 120. E outra coisa na técnica importante, você comprimiu 5 centímetros, não fica descansando no externo do paciente. Você solta para ter a retração do externo, depois vai. 5 segundos de intervalo. Então, isso vai dar em torno de 100 a 120 por minuto. 5 centímetros de pressão do externo. O tempo de compressão tem que ser igual ao tempo de recolhimento. Então, você vê o externo voltar. Muito importante, o doutor João falou muito bem, o paciente tem a veia obstruída, que é a da língua. Então tem que executar essa manobra simples, que é inclinação da cabeça, elevação do queixo, desobstrui a veia aérea. Isso não adianta, não vou conseguir ventilar. Se tiver traumatismo rápido medular, eu vou anteriorizar a mandíbula sem extensão da cabeça para não agravar o trauma medular. Ventilação. Ventilação com o profissional técnico CE. Olha aqui, ó. O C com os 2 primeiros dedos e o E com os 3 últimos, segurando aqui a máscara do ombro. E com a outra mão fazer a ventilação. 2 socorristas é o ideal para a ventilação, para fazer uma boa posição da máscara sobre a face do paciente. Nariz e boca, enquanto o outro para fazer a ventilação. Atenção, o ambu tem, essa máscara reservatória tem lá em torno de 1.600 mililitros de gás. E os senhores não devem comprimir aquilo tudo, é 1/3 aproximadamente. Você vai fazer barotrauma, são 500 mililitros. Então, os senhores estão num clube, estão num avião, houve uma parada cardíaca. Como é que é a técnica de compressão? São 30 compressões e 2 ventilações. Se não tiver uma viera avançada, você tem um lugar que você tem uma máscara qualquer de ventilação, ambu, tem alguém que vai te acompanhar, 30 compressões, com aquela técnica que eu falei, e interrompe 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. Depois que, dentro do ambiente hospitalar, se estabelece uma via aérea avançada, intubação traqueal, ou até uma máscara laríngea, aí a técnica muda. É uma ventilação para cada 6 segundos, ou 10 por minuto. Aí é assíncrono. Enquanto tem alguém que está fazendo a compressão de qualidade, eu estou ventilando independente dele, uma a cada 6 segundos. Aqui não. Aqui eu faço as 30 compressões e ventilo 2, separadamente, ok? Essa ventilação não pode ser interrompida, não pode durar mais que 5 segundos. Então, a regra é 30 para 2, se não tiver viera avançada. Viera avançada, vou ventilar, independente de quem está massageando, uma a cada 6 segundos, 10 por minuto, ok? Isso é importante. Desfibrilação. Essa é uma dica importante. Os senhores devem, quando chegou, vocês começaram a diagnosticar uma parada, começou com compressão, chamou antes pelo socorro. Aí chega o carrinho com o monitor. Enquanto alguém está preparando o monitor, você viu que é fibrilação ventricular, você não para de massagear não, você espera carregar, porque aquele tempo pode fazer diferença. Carregou, aí sim, dá o choque. Essa é a dica aí. Técnicas de desfibrilação, existem cardioversores bifásicos ou monofásicos. Bifásicos são melhores, são mais eficazes. Essa é a preferência aí. Os trabalhos franceses, já tem 20 anos já mostrando isso, nos anos 2000, já mostraram que um choque único de carga maior é melhor que choques sequenciais com cargas menores, mais eficazes. Se você repetir o choque, no mínimo é carga igual ou maior que o primeiro, nunca menor.
As pás anterolateral do tórax. Anteroposterior pode ser usado também, principalmente se for fibrilação atrial. Se tiver marca-passo, deve fugir do campo do marca-passo. Atenção, a droga padrão da parada cardíaca é a adrenalina, é a epinefrina. É a droga padrão, droga adrenérgica. 1 miligrama. Qual o tempo? 3 a 5 minutos. Na prática, vai ser em ciclos alternados. Não considerar o ciclo de parada 2 minutos. Então, um ciclo você faz, outro ciclo não faz, vai alternando. É simples de guardar. PCR com ritmo não chocável, sistolia, atividade elétrica sem pulso, se faz adrenalina de imediato. Com ritmo chocável, você vai fazer 2 choques. Faz o primeiro, não saiu, faz o segundo, não saiu, faz adrenalina depois do segundo. Não é de imediato. Teve uma época que se usou vasopressia, não tem vantagem nenhuma sobre a adrenalina. E atenção, também houve uma época em que se fazia doses elevadas de epinefrina. Faz 5 ampolas de adrenalina, também não mostrou benefício. Quando o paciente não sai, a partir do 3º choque de fibrilação ventricular, você vai fazer amiodarona. Corticoide não tem benefício. Cálcio de rotina se usava, temos a não se usa mais. A não ser que tenha intoxicação por calor de cálcio ou por calcemia, é diferente. Bicarbonato também não se usa mais, de rotina. Magnésio de início também não é recomendado. Nada disso é recomendado. Aqui o algoritmo é simples, né? Fez o diagnóstico da parada cardíaca, o Dr. João mostrou claramente, oxigênio, monitor, sempre essa sequência. Chegou o monitor, você coloca o monitor e vê se é um ritmo chocável. Então aqueles dois, fibrilação ventricular ou taque ventricular. Ritmo chocável, aí você interrompe as manobras e dá o primeiro choque. Quanto vou dar de choque? Qual é a carga que eu vou dar no desfibrilador bifásico? Carga máxima, pessoal, dá uma carga máxima. 200 joules de bifásico ou 360 de monofásico. Não sabe da carga máxima. Deu o primeiro choque. Deu o primeiro choque, não para ver se tem pulso, nada disso. Você continua. Por quê? Porque mesmo que volte o pulso, às vezes aquela assist não é eficaz ainda, acabou de ser chocado. Você termina os 2 minutos do ciclo, aí você vai verificar o pulso. Ok? Isso é importante. Então, primeiro, verificou o pulso. Verificou o ritmo. Não tem, é um ritmo ainda chocável. Você estabeleceu um acesso venoso aqui, seu ritmo chocável, você deu o segundo choque. Sempre com uma carga no mínimo igual ao primeiro ou máximo. No segundo choque, não saiu, você continua imediatamente as manobras, aí sim, depois do segundo choque, adrenalina, epinefrina com miligrama, em ciclos alternados, a cada 3 segundos. Volta as manobras, para ver em 2 minutos, vê o ritmo chocável, terceiro choque, aí você faz a amiodarona. Depois do terceiro choque, você faz a amiodarona, 300 miligramas. Aí você recicla isso. E a adrenalina você vai dar depois da amiodarona, no alternando, amiodarona com adrenalina. Se ele para e não é um ritmo chocável, é sistolia ou atividade elétrica sem pulso, viu? Ritmo organizado sem pulso, atividade elétrica sem pulso. Você já faz a epinefrina desde o início. Acesso venoso, epinefrina, sempre, RCP de qualidade, não se para. Você parou em 2 minutos, penalizou o ritmo. Ritmo chocável, vai para cá. Ritmo não chocável, continua as manobras. Aqui você já pensa numa via aérea avançada. Eu não falei aqui, mas já no segundo choque aqui você já pensa numa via aérea avançada, vai entubar o paciente. Ou se não quiser entubar, põe uma máscara laríngea. Se não souber entubar, põe a máscara laríngea logo. Porque ficar perdendo tempo ali, o paciente vai embora. Então aqui fez a epinefrina, massagem cardíaca adequada, fez a via aérea avançada, coloca a capnografia. A capnografia mede o CO2 exalado. Então eu vou saber se o tubo está bem posicionado e vou saber se a massagem está boa também, eu vou mostrar já isso. Se não for ritmo chocável, continua aqui, mais 2 minutos e vejo, em ciclos alternados faço adrenalina. Nesse momento, no segundo ciclo, vou parar e pensar, por que ele parou? São aquelas causas possíveis. São os 4 Hs, 4 minutos. 4 Hs e 4 Ts. Hipovolemia, hipoxemia, acidose, distúrbios do potássio, hipotermia, pneumotórax hipertensivo, tamponamento de toxinas, infarto e embolia pulmonar. Aqui para você ver se a RCP de qualidade, com a capnografia, observe aqui, você parou dentro de um CTI, está com um cateter de PAM, você vê aqui, olha, a pressão diastólica é menor que 20, não está adequado. Trocar o sujeito que está massageando ou você melhorar.
Tem a capnografia, está menor que 10, a exalação de gás carbônico, tem como melhorar a massagem. Aqui está adequado, tem 20 e a pressão diastólica tem 40. Aqui está inadequado pela capnografia, aqui está adequada a massagem, aqui voltou, está mais de 40, voltou a circulação espontânea. Quando o paciente volta ao ritmo, tem que obter um eletro, adequar a oxigenação e a ventilação, manter a circulação adequada, fazer fármacos vasoativos se estiver chocado, fazer volume. E se ele estiver comatoso, controle direcionado de temperatura, fundamental. Só mantém 32, 36 graus por 24 horas e enriquecer depois de 24 horas, meio grau por hora. Você vai considerar eletroencéfalo, imagem de crânio, tudo mais se estiver comatoso. Alto respiratório, adequar a ventilação mecânica de 92 a 98 de saturação. O ente dá o CO2, que é a capnografia, exalação de gás carbônico 35 a 45. Isso é fundamental. E essa é a prática de terapia intensiva cardiológica, cardiotensiva. Não sei se vai dar tempo, tem uns 2 casinhos, se quiser eu pulo. Em 2 minutos. Não sei se dá, mas falar rápido. Esse é um caso recente aqui do hospital. Mulher de 69 anos admitida na unidade de emergência com uma história de espinéias, pequenos esforços, até que agravou nas últimas horas. Ela tinha um antecedente de neoplasia de adrenal operada há 10 anos, uma ablação de fluido arterial em 2021, uma cirurgia bariátrica 9 meses. Ela chegou aqui com taquicárdica 120, hipoxêmica e já recebendo oxigênio, já despediu de hipoxêmica e taquidispneia. Minutos depois da chegada, ela evoluiu com perda da consciência súbita, respiração gástrica, respiração irregular, pré-apneia, a ausência de pulso carotídeo. No monitor tinha um ritmo organizado, então atividade elétrica sem pulso. Iniciada a RCP, 30 compressões de 2 ventilações, epinefrina 1 miligrama, estabelecida a intubação orotraqueal rapidamente, passou-se então aquela ventilação de 1 a 6 segundos, porque já tem uma via aérea avançada, com as compressões. Ao final do primeiro ciclo, olhou o eletro, o monitor, mantinha um ritmo organizado e o pulso voltou, ressuscitou. Com um pouquinho de potência, oxigenando bem agora, uma leve taquicardia, com olhos claros. Foi administrado 1 litro de cristalóide, começou-se noripenetrina, 0,1 micrograma por minuto. Desconfigurou. Celeste é tão bonito. Não dá tempo de mostrar. O eletro mostrava um padrão de BRD agudo, um padrão S1P3T3, que é tipo de uma sobrecarga aguda ao ventrículo direito. Pena que tenha estado invertido. Foi para uma tomografia, também está desconfigurado. Mas dá para ver, tem uns trombos aqui na artéria pulmonar direita e esquerda. Observem que o ventrículo direito, dilatado agudamente, comprimindo o ventrículo esquerdo, empurrando o septo da direita para a esquerda. S1Q3T3, né? S1P3T3 com BRD agudo, taquicardia sinusal. Foi submetido a trombólise plena, o eletro depois encurtou, desfez o bloqueio e enoxaparina. Embolia pulmonar maciça, tratado com sucesso, foi para casa bem. Caso 2, rapidamente. Homem de 65, hipertenso e metabólico, com sobrepesozinho, barriguinha. Estava na esteira, na academia de ginástica, quando, pumba, caiu desacordado na esteira. Foi atendido por um cardiologista que estava no mesmo ambiente e constatou rapidamente a PCR, teve uma sorte enorme. Que pediu ajuda, era uma academia que tinha reabilitação, pediu ajuda do médico, do monitor, ou com outro médico, e com umas suas compressões torácicas, imediatamente. O médico da academia chegou prontamente com um carrinho equipado com monitor antifibrilador e monitorou esse ritmo. O ritmo é de fibrilação ventricular. A conduta, obviamente não se faz amiodarona aqui, obviamente não se faz epinefrina nesse momento. Via aérea avançada não é o momento. O que se faz? Desfibrilação imediata. Salva a vida da pessoa. Foi isso que foi feito. Ele travou. Não foi porque passou do tempo, foi porque coincidência. Foi bloqueado. Foi bloqueado aqui. Vou mostrar rapidamente. Passou 15 minutos, a gente bloqueia. E se não passar o ponto final do caso? Ele veio para cá, ressuscitado, chegou lúcido, chegou respondendo com coerência às solicitações, normotenso, com uma frequência boa, eupneico. Espero que o eletro não tenha desconfiado. O eletro muito bem. Fez o eletro. Que desconfigurou nos eletros. Vamos ver lá. Está travando, né? Ah, que pena. Queria mostrar.
mostrar pra vocês, tem coisa pra mostrar. Bom, passar demais do tempo. Não, pode. Vê se vai. Bom, vou contar o que aconteceu, estou travando. Tinha mais bonitos para mostrar, mas o elétron é um elétron típico de uma fase hiperaguda do infarto infradorsal. É um elétron até raro de ver, sem onda Q ainda, com um supra de ST abobadado, uma onda monofásica, onda T positivo de base larga, em 2,3F, o infra de V1-V2, tem distensão dorsal, e ele foi para a sala de hemodinâmica de imediato, oclusão proximal do coronário direito, outros vasos de monte, angioplastia primária, evolução hospitalar sem complicação, voltou para a academia. Bom, eu ia mostrar mais algumas coisinhas de taquiarritmismo e bradiarritmismo, mas creio que não dará tempo, fica para a próxima vez. Obrigado. Que é um estresse que acontece durante uma parada cardíaca, é preciso que tenha uma equipe em volta preparada para poder fazer o atendimento de forma correta e tranquila, né? Porque a gente sabe o estresse que é uma parada cardíaca. Então, mas a apresentação foi maravilhosa, aprendi bastante aí. Nesse particular, é interessante que quando você está no ambiente extra-hospitalar, existe aquele tumulto, né? Então uma pessoa liga para a emergência, tem várias pessoas, ninguém liga. Você liga para um, você determina uma pessoa, você é responsável por você. Então, no ambiente extra-hospitalar, quando existe o treinamento, todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Mas no ambiente extra-hospitalar, se você tiver, obviamente, se estiver sozinho, é você mesmo que está fazendo uma manobra e você que vai tentar ligar. Mas se tiver várias pessoas, você identificar uma pessoa e falar, você liga para a emergência, liga para o SAMU, liga, dá o código. Como é que fica a parte respiratória parada fora do hospital? Massagem vai fazer. Vamos na rua, caiu. Reconheceu que está em parada cardíaca, vai massagear. O mais importante é a Como é que você vai fazer a massagem. parte respiratória? Massagem. Só massagem. Massagem e desfibrilador. Tá, mas eu não tenho. Massagem. Massagem é quando você espera o desfibrilador. Você não faz nada respiratório. A massagem cardíaca é fundamental porque salva a vida. A gente tem história de um dentista que o amigo parou em casa, ele foi massageando desde casa até o hospital e salvou a pessoa. A gente sabe que havia no início de 50, quando se começou a massagem cardíaca para tratar o paciente com parada cardíaca, havia um tabu. Só o médico podia tomar qualquer decisão. Aí você vê que esse ato mudou tudo. Não é para procurar um médico, você vai esperar e não vai resolver. E eu tive casos de parada cardíaca, por exemplo, na praia, São Conrado, um indivíduo americano mergulhou e não saiu. Eu estava lá olhando, estava com a namorada, não era de casar, então. Vamos lá. Cheguei lá, tinha um homem em parada cardíaca, um fazendo boca a boca, ele ainda é em lateral esquerda. Aí eu cheguei lá e disse, não, dá licença. Aí virei o paciente e comecei a massagem cardíaca. E aí chegou uma hora que eu olhei a pupila, notei que tinha qualquer alteração, então eu continuei massageando, até falei com o americano, olha, a situação está difícil, mas vamos tentar. E realmente depois que eu continuei a massagem, o paciente começou a se mexer. Não tem sensação mais espetacular do que essa. Porque eu consegui recuperar a parada cardíaca só com a massagem cardíaca. Só lembrando que eu tive um caso no hospital, em que, esse paciente, quando eu recuperei, chegou a ambulância e levou ele. Então a ambulância é para levar o paciente para o hospital, não é para tratar o paciente, porque não tem mais. Ele foi um paciente submetido à cirurgia de coronária no Hospital Silvestre. No segundo dia, ele fez parada cardíaca. Aí eu fui lá, comecei a massagem, ele estava ainda entubado, massagem. Ele não conseguia recuperar. Aí então fiz a abertura do tórax da cirurgia. E aí continuei a massagem, depois notei que, aí peguei os enxertos realizados, ele estava endurecido. Aí então eu aspirei os enxertos,
venosos e logo depois consegui recuperar esse paciente. Ele recuperou, o paciente não teve lesão cerebral e voltou para a terra dele em Belém do Pará. Mas isso é muito importante, essa pergunta, na rua, nada de boca a boca, nada disso. Dentro do hospital tem que ter ventilação, Não sei, claro, mas na rua, massagem, chamar o socorro. É difícil, né? Não sei se você já teve essa resposta assim. Eu tive a oportunidade de atender alguns pacientes desses. E assim, você liga pro SAMU, o cara te faz 1 milhão de perguntas. Fala, estou em parada cardíaca, o colega do outro lado lá não acredita. Eu sou médico, passa o número de CRM, o cara não acredita. Assim. Eu já vi doente assim de parada cardíaca chegar na missa, tá lá. A ambulância aparecer 4 horas depois, se eu fosse correndo, eu chegava no cortador do campo. Outra coisa que é importante é que às vezes você palpar o pulso do leigo, né? Ele tem que verificar isso de uma forma rápida. E tem às vezes dificuldade. Na dúvida faz uma massagem. Você tem pouco tempo para tomar a vida do indivíduo. 10 segundos, por exemplo. 10 segundos. Para ver a pulsação. Você está na dúvida, faz uma massagem. E uma consequência que tiver, vai gritar, só com uma Sempre pulso central, né? Nada de pulso radial. Caótico. Do ponto de vista da prevenção, existem, eu já tenho uma ideia sobre isso, campanhas no sentido de treinamento para a população geral, para pessoas que se habilitem a ter, assim, fazer isso, né, da maneira mais adequada possível. Existe alguma coisa aqui no Brasil? Existe, mas deveria ser mais frequente. A Sobrate faz isso, né? Tem, a SBC faz algumas campanhas, sim. Existem 2 tipos de treinamento. Um para o médico e para a enfermeira diplomada, que é o avançado, a excelência avançada. E o outro que é o básico, o BLS. O básico ensina essa questão toda pré-hospitalar, de massagear, o avançado, naturalmente, todos os medicamentos, a parte hospitalar. Então, o que se sabe é que tem que reciclar isso a cada 2 anos. Se passar de 2 anos, começa a declinar a performance. Então, nos hospitais todos acreditados, né, acreditação internacional, são obrigados, todo médico, enfermeira, técnico, todos têm que fazer a cada 2 anos esse treinamento, que é um treinamento longo, né? São 2 dias, um final de semana inteiro, de manhã até final da tarde, sábado e domingo, com prova prática. E o pessoal de nível técnico, ou pessoal, aqui já, o motorista tem treinamento também, o atendente lá fora, o motorista já começou a massagear, já salvou a gente na rua. Que a ação tem que ser medular. Só um questionamento para você. Perfeito, eu tinha até conversado passando, sugerindo isso, teve um jogador de futebol esquerdo que morreu, só que não fizeram a coisa adequada, não foi desfibrilado, e era um pessoal de ambulância, né? E eles compararam com um jogador, que é o Eriksen, que sofreu a mesma coisa, foi desfibrilado em campo e agora voltou a jogar pela Dinamarca. Né? Então, foi muito triste. Hoje em dia, quando ele chegou no hospital, estava morto na cabeça. já estava morto, né? Então você vê que o procedimento foi completamente errado. Não teve o básico, compressão e desfibrilação. É isso que salva compressão de Ficaram só assim. Eu só queria lembrar uma coisa interessante, que o DEA, esse aparelho que se choca, que vem na rua, ele é um aparelho que dá um choque de 200 joules, né? E como o Fernando falou, é só um primeiro choque. E ele tem, quando você bota as pás do DEA no tórax do paciente, ele faz o diagnóstico. Não está na hora de dar choque. Então é uma coisa que todo mundo tem que aprender, porque o aparelho é inteligente. Aí quando ele está em fibrilação ventricular ou está em taquicardia ventricular, que são chocáveis para a cardíaca em atividade elétrica, você não tem que dar choque, porque não tem efeito nenhum. Aí então você dá o choque. E como o Fernando falou, se dá um choque e continua, volta a fazer a massagem cardíaca. O DEA tem lugares assim como Maracanã, tem, os clubes tem. O clube é onde eu jogo. Vai ver se funciona aquilo ali. Estou dando um depoimento interessante. Metrô. Que eu falei isso anos atrás lá no Funciona no metrô. Onde eu jogo tênis há muitos anos. Eu falei, tem que ter um DEA aqui. Não adianta ter o DEA, tem que treinar também com porteiros, o pessoal todo desse tempo. Fizeram isso, salvaram 2 vidas. 2 pessoas morreram na quadra e foram ressuscitadas. Era fibrilação ventricular primária, que é o mais comum. Chegou, comprimiu, botou o DEA. O treinamento não é difícil, é simples até. Ele aperta o botão e ele fala tudo. Afastar, analisar, aperta o segundo botão e ele dá o choque. Vou afastar, ele dá o choque. Continua a massagem, salvou a vida dos 2.
Era a mesma coisa que eu mostrei aqui. A fibrilação ventricular primária, infarto, angioplastia, voltaram os dois para a quadra já. Mas isso você sugeriu, mas assim, isso não deveria ser uma exigência em determinados locais? Já É lei municipal. Lei municipal. Agora, e também não adianta ter ideia se você não treinar as pessoas saberem onde está a ideia, como trabalhar com isso. Profissionais ali Não, tinha um médico, tinha uma enfermeira, o equipamento funcionava, fazia tudo isso e não foi usado. E eles chegaram rápido. Bom, A mudança chegou rápido. A chegar chegou, mas Eles ele não planejou fizeram gostoso. O DEI é feito para, na verdade, ele é feito para pessoas não médicas, né, que não sabem interpretar o ritmo. Acabou o tabu de médico, Ele só analisa. o médico pode mexer no paciente. Ele analisa, não precisa saber nada de ritmo, nada. Só botar ali e analisa. Ele analisa, é chocado e ele fala, afasta e dá o choque. Também se ficar massageando, leva o choque. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu só queria informar que na cirurgia cardíaca a gente leva a vida parando o coração com injeção de potássio e recuperando o coração. E aí essa é uma atividade importante. Eu queria só lembrar que naqueles casos que eu tive de recuperação de parada cardiorrespiratória, eu tive no plantão de domingo no Hospital da Lagoa, chegou um homem de 80 anos, gaúcho, moreninho, mas aí ele estava pegando Então começamos a usar penicilina biosintética por sugestão de um colega. Começamos a usar. O fato é que ele fez uma parada cardíaca. Eu cheguei lá, comecei a fazer a massagem cardíaca dele. E aí recuperamos ele só com a massagem cardíaca, porque era uma parada cardíaca de alérgica. E depois que ele se recuperou, hora depois, eu levei para a sala e fiz a apendicectomia desse paciente que eu recuperei a parada cardíaca. Então, só para a gente encerrar, o que a gente sabe que nós, médicos, a gente sempre está andando na rua, alguém acontece alguma coisa, você já olha e você vai lá. Muitas das vezes, como ele falou, né? Tá na praia, já tive que parar até chegar o pessoal do bombeiro para poder... E a gente, em qualquer lugar que a gente faz. E normalmente, até nas faculdades de medicina, eles têm esse treinamento que os alunos já começam a aprender, ainda como estudantes, e caem em prova, o que tem que ser feito, como deve agir, foi como falou, enquanto você está... E normalmente nós assumimos, tipo, faz isso, faz aquilo, porque a gente tem que ter alguém para coordenar, para mandar o que fazer. Você vem aqui, você faz isso, você levanta, para a gente poder ter uma coordenação. Mas para isso, realmente, a pessoa tem que saber o que deve ser feito. Né? Quem trabalha em emergência, para a gente poder coordenar de maneira correta. Agora, às vezes, acontece isso. Cadê o desfibrilador? Não tem. Então, vamos, porque às vezes você não tem os recursos necessários. A única coisa que a gente tem é o que você sabe, o que você pode fazer. Tem gente ainda tá com aquela mentalidade antiga de respiração boca a boca, isso aí agora já sabe que tem que fazer compressão, massagem cardíaca, tudo isso é importante. Quanto mais a gente difundir e divulgar, é importante, porque isso vai salvar a vida. Então é importante, né, agradecer hoje realmente aos palestrantes, porque é um tema que acontece a toda hora. Agora, recentemente, foi o motivo que vocês colocaram no grupo da academia, e aí eu falei, não, então vamos colocar, falei com o nosso